a dor de uma hérnia de disco não é porque a gente achava que era por compressão. Calma, eu vou te explicar tudo, mas antes disso, clica aqui no sininho para que você possa receber as notificações e também se inscreva no canal para me apoiar e fazer com que eu consiga gravar mais vídeos para você. Olha o que eu acabei de te falar, a hérnia de disco não é a prioridade dela, não é a causa específica a compressão. O que nós acreditávamos lá no passado é que existia o seguinte: tem um disco, ou seja, o disco intervertebral entre as vértebras, e ali sai o material e pressiona esse nervo. E a pressão que a hérnia, ou seja, que o material herniado gera no nervo, acontecia os sintomas de dor na perna, radiação, perca de força e aí por diante. Porém, a literatura atual, ela vem nos mostrando informações totalmente diferentes do que nós acreditávamos no ano passado. E realmente, eu mesmo, quando eu terminei minha faculdade, eu saía crente de que a hérnia de disco era alguma coisa que estava apertando lá. Porém, como eu sempre falo aqui, e falo também nas minhas redes sociais, nós precisamos estar a par da ciência. O meio científico e o meio clínico precisam estar de mãos dadas para que a gente possa evoluir. E que beleza que existe ciência no nosso mundo hoje. Então olha que interessante. O que a ciência diz? Que não é a dor, não é só relevância apenas pela compressão, e sim pelo fator químico. Existem reações químicas locais e essas reações químicas vão gerar manifesto de irritabilidade para a raiz do nervo. E isto vai provocar os sintomas. Então vai um pouquinho fora do que nós acreditávamos que era só algo beliscando uma outra ponto. Sendo que não é bem isso. Existem características químicas. E esse estresse químico sobre a raiz do nervo é o que faz manifestar os sintomas. E o interessante sobre isso é o que a gente consegue levar, além do mais, de pensar numa estratégia de tratamento para um paciente com hérnia de disco. Quando o paciente tem uma hérnia de disco ativa, olha que interessante o que eu estou te falando, ou seja, ele tem dor por decorrência de uma hérnia de disco ativa, nós precisamos levar em consideração o tempo. O tempo ele é favorável para o tratamento. Eu sempre faço uma analogia com dor na garganta. Quando você tem uma dor na garganta, tem uma inflamação, automaticamente você toma algumas medicações e tudo mais, muitas vezes faz efeito e outras nem fazem. É o mesmo que acontece com a hérnia de disco. Mas o tempo ele é primordial para restaurar esse perfil de inflamação. Ou seja, o tempo ele é favorável para uma hérnia de disco. E estima-se entre 6 meses a 8 meses para um tipo de melhora significativa de pacientes com hérnia de disco. E ainda tem relatos de pacientes após um ano e meio, ainda com sintomas. Então, profissionais da saúde como um todo devem enxergar o paciente como um todo. Entender os seus comportamentos, as relações psicossociais que envolvem ali o próprio comportamento que eu acabei de falar, mas também envolve o estresse, a ansiedade, o desejo de resolver o problema instantaneamente, sendo que existe um tempo para isso. E isso eu te falo para as hérnias mais comuns que estão na coluna lombar e também nas hérnias comuns para a região da cervical. Então, o que mais nós encontramos. E é essa interpretação que nós precisamos ter diante do nosso paciente. O tempo ele é uma estratégia favorável. Além do mais, eu vou te convidar a clicar aqui na descrição desse vídeo, que tem um link onde vai te levar a uma estratégia onde você se torna referência, ou melhor dizendo, um especialista no tratamento de hérnia de disco lombar. Perde tempo não, confere lá. E compartilhe esse vídeo com quem precisa saber sobre isso. Um abraço e até a próxima!